Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde, chegando para você viver melhor. Domingo do Senhor, ainda setembro, né? Setembro, mês da Bíblia, Palavra de Deus. Dia 31 é dia de São Jerônimo, né? São Jerônimo foi o santo que conseguiu fazer a tradução da Bíblia, que antes era no grego, no aramaico, no hebraico. Ele conseguiu traduzir para o latim e foi chamado essa tradução de Vulgata. Então por isso que foi em setembro, por isso que esse mês de setembro é o mês da Palavra de Deus, da Bíblia. E também as diversas campanhas, né? Entre elas, essa campanha do Setembro Roxo. Ontem foi o Dia Mundial de Conscientização do Câncer de Estômago. Setembro Roxo também contempla o câncer de pâncreas. E em alguns enfoques, os cânceres do aparelho digestivo, como um Setembro Roxo também. Então, Setembro Roxo, tumores, cânceres do aparelho digestivo. Nosso convidado já chegou. Nosso operador de som já está aqui a postos, Carlos Eduardo. E você sabe que pode participar do nosso programa pelo 3512-2000, é o telefone da rádio. É também o telefone do WhatsApp, que você pode mandar perguntas, pode até mandar áudio para o nosso convidado pelo WhatsApp, 3512-2000. E tem a nossa live de Facebook, já está lá no ar, viu? Você entra no Facebook, coloca FM Padre Cícero 104,5, pronto. FM Padre Cícero 104,5, live do Facebook. Aí lá você também pode nos ver e fazer suas perguntas ao nosso convidado, que eu vou apresentar agora. Dr. Luiz Henrique Santana Grangeiro é médico formado pela UFC, que hoje é o UFCA, Barbalha, FAMED. Cirurgião geral pelo Hospital Universitário Walter Cantídio, Hospital da UFC, Fortaleza. Cirurgião oncológico, oncologia, estudo do câncer. Cirurgião oncológico pelo Instituto do Câncer do Ceará. Pós-graduado em cirurgia oncológica gastrointestinal minimamente invasiva pela Beneficência Portuguesa Unicid em São Paulo. É o Dr. Luiz Henrique que já está aqui e eu agradeço por ele disponibilidade de vir mais uma vez na Rádio Padre Cícero falar sobre esses tumores, sobre cirurgias. Obrigado, viu, Luiz Henrique, por ter vindo. Um bom dia a todos. Eu que agradeço, professor. O câncer é uma doença que é bastante estigmatizada, então sempre essas campanhas informativas e de conscientização são sempre muito importantes, né? A gente sabe que o câncer é uma doença que o pessoal, até o nome o pessoal não quer falar, né? Faz logo a abreviação, chama CA, porque acha que até falar o nome já atrai, né? E aí essa conscientização tanto melhora a chance de cura como de prevenção, então acho que é bastante importante e a gente está aqui para ajudar nesse sentido. É verdade, Dr. Luiz Henrique, médico, cirurgião geral e cirurgião oncológico, cirurgia de câncer. E outros que não são câncer, né? Tumores, algumas doenças que a gente chama de benigna, porque não é câncer, né? Câncer a gente chama de maligna. Ele também opera. E vocês podem participar, vocês ouvintes, fazendo pergunta para o Dr. Luiz Henrique. Eu vou começar, viu? Perguntando, aí depois vocês tiram dúvida, colocam alguma situação na família, etc, né? Dr. Luiz Henrique Grangeiro, o câncer, ele, para as pessoas depois dos 40, 50 anos, está entre as coisas que mais mata no mundo, né? E alguns têm algo em comum, outros têm uma causa específica, né? Por exemplo, o sol para o câncer de pele, o HPV para o câncer de colo do útero e outros cânceres, né? De garganta, de pênis. Agora, o aparelho digestivo, cada órgão, esôfago, estômago, intestinos,
fígado, pâncreas, tem motivos diferentes para uma pessoa, infelizmente, chegar a um câncer? Ou tem mais ou menos os fatores de riscos parecidos? Na verdade, assim, o câncer é uma doença que a gente chama de uma doença genética, né? Uma alteração genética que a célula ela se prolifera desordenadamente. Isso não quer dizer que é uma doença hereditária. Na verdade, os cânceres hereditários são os menores, a menor incidência de câncer que é transmitido de pai para filho. Então, a gente trabalha muito nessa questão de fatores de risco mesmo, como o senhor falou. E os fatores de risco não significam que se você tiver um ou mais desses fatores de risco, você vai ter um câncer, mas que você tem a chance aumentada de ter o câncer caso você tenha esses fatores de risco. Alguns tumores têm os seus fatores de risco diferentes. No aparelho digestivo, em linhas gerais, uma alimentação mais regrada tende a proteger mais do câncer. O tabagismo, a gente sabe que aumenta bastante a causa a incidência de câncer, principalmente do câncer de esôfago, se tratando do aparelho digestivo. A bebida alcoólica em excesso também tem uma incidência aumentada tanto no câncer de pâncreas como no câncer de fígado. E a prática de atividade física, ela protege contra o câncer, a gente já sabe disso, né? Ou seja, é um estilo de vida saudável, né? Hoje em dia inclusive está se tornando uma especialidade médica, que é a medicina do estilo de vida. Que tanto protege a gente, é muito batido o estilo de vida nas doenças cardiovasculares, mas a gente também está vendo essa melhora em todas as doenças, e o do câncer não fica para trás. O câncer, um estilo de vida saudável, tende a proteger o câncer também. Então, mais, vamos dizer assim, multifatores, né? Fatores de risco são muitos e que podem ser modificados. Alguns não dá para modificar, né? A idade e a genética. A idade, a genética, a gente não tem como modificar, né? O que a gente tem que trabalhar bastante é nesses fatores de risco modificáveis, né? A prática de atividade física, alimentação mais regrada, consumo de verduras, consumo de fibras, né? Diminuição do consumo de gordura, de comidas ultraprocessadas, né? Isso aí tudo tende a proteger do câncer. Pronto, então você falou da questão do fumo, cigarro, falou do álcool em excesso, falou da atividade física. A atividade física é importante. É porque reduz a obesidade, ou a atividade física, independente da obesidade, todos deveriam fazer? Independente da obesidade, todos devem fazer, mas a atividade física ela protege dos dois lados. Tanto a diminuição do peso diminui a chance de você ter um câncer, como a própria atividade física em si, né? A gente não sabe bem ao certo qual o mecanismo que atua, mas a própria atividade física, mesmo em pacientes que se mantêm ainda com o peso aumentado, também protege do surgimento de algum câncer. Muito bem. Então, atividade física, evitar o sedentarismo, cuidar para diminuir a obesidade, são fatores de riscos. Fatores de risco. Agora, tem fatores de risco específico para cada um deles? Por exemplo, o estômago, falam de uma bactéria, né, H. pylori. O pâncreas parece que não tem, ou tem? Já houve alguma descoberta do câncer de pâncreas, de esôfago, de intestino, ou não? O câncer de estômago, a gente tem a bactéria H. pylori, que a gente sabe que é uma bactéria que vai produzir uma inflamação crônica da parede do estômago, e aí sim aumentar a chance de câncer. No caso do pâncreas especificamente, a gente não tem um fator de risco modificável, identificável, que a gente consiga atuar nele fora desses outros fatores de risco gerais mesmo, né? A gente sabe que tem algumas síndromes genéticas que aumentam a chance de câncer de pâncreas, essa que é uma coisa que a gente também não consegue modificar, e o consumo de álcool pode levar a pancreatite, e a pancreatite crônica é um fator de risco para o câncer de pâncreas, né? Então, diminuir o consumo de álcool, o tabagismo de uma maneira geral, mas especificamente para pâncreas, a gente não tem assim um fator bem causal assim identificável, não. Nem para intestino, né?
Ou são vários fatores também, né, de intestino? Isso, intestino também são vários fatores, né? Principalmente relacionado à dieta, álcool, tabaco, sedentarismo. Ah, muito bem. Agora, independente do câncer, eu acho que é consenso na medicina em geral que as chances de cura é quando é descoberto cedo. E isso é um grande desafio, né? Porque os tumores, quando eles são pequenos, eles não costumam dar sintomas, né? Como fazer um diagnóstico cedo, doutor Luiz Henrique, de um tumor do aparelho digestivo, se quando é cedo eles praticamente não dão nenhum sintoma? Esse é um grande desafio na oncologia, né? A gente conseguir estratégias de rastreio em paciente assintomático. Quando a gente fala rastreio, a gente fala justamente isso, é paciente assintomático. Né? O paciente que tem sintoma, a gente vai fazer uma investigação diagnóstica. Ou seja, o paciente que tem sintomas de gastrite, como o pessoal fala, a gente vai fazer endoscopia para ver se tem alguma coisa de errado no estômago. O paciente que está sentindo uma dor abdominal, a gente vai fazer uma ultrassonografia, uma tomografia, um exame físico para a gente ver se a gente encontra alguma alteração. No paciente que não tem nenhum sintoma, e a gente lança mão de algumas estratégias de rastreio e que para os cânceres do aparelho digestivo que a gente tem bem determinado é apenas para o câncer coloretal, que a estratégia principal é a colonoscopia aos 45 anos para todo mundo. Existem outras estratégias como a pesquisa de sangue oculto nas fezes, a retossigmoidoscopia, que tem uma variabilidade em termos de frequência que você deve fazer. Mas para o câncer de pâncreas, por exemplo, o câncer de fígado, estômago, esse a gente não tem um exame que a gente tem uma periodicidade para fazer e que a gente vai conseguir flagrar essa doença no estágio mais inicial e que assim a gente vai conseguir diminuir a mortalidade, que essa é a importância da estratégia de rastreio, a gente conseguir diminuir a mortalidade da doença. Para esses outros tumores, a gente não tem nenhuma estratégia de rastreio que seja eficaz em diminuir essa mortalidade. A gente tem bem documentado para o câncer coloretal, mas para principalmente o tumor de pâncreas, a gente fica muito guiado pelos sintomas mesmo, e procurar o médico pelos mínimos sintomas, ou então se você tem algum desses fatores de risco. Aí sim, o médico pode individualizar cada paciente para alguma estratégia de rastreio baseado nos fatores de risco e história familiar. Muito bem, então as pessoas que têm um desses fatores de risco, elas devem procurar médico, devem os seus médicos pedirem alguns exames específicos, como o doutor Luiz Henrique falou aqui, a colonoscopia a partir dos 45 anos, ou até um pouco antes, se tiver algum fator de risco determinado, como por exemplo defecar sangue, né? Isso. Que nem sempre é hemorroida, pode ser mais coisa. Exatamente. Né? Aí, agora, em relação... Sim, pode falar. Se tiver algum parente que teve câncer coloretal antes dos 45 anos, a gente fala que a colonoscopia deve ser atrasada 10 anos do caso mais jovem na família também. Ou seja, se teve um parente de primeiro e segundo grau que teve um câncer de colo aos 48 anos, a estratégia para rastrear a família começa aos 38 anos. 38 anos. Eu peguei uma paciente, sexo feminino, que ela defecou sangue, levou até as fotos, né? Hoje com celular o pessoal leva as fotos, né? Aí ela, 35 anos, eu pensei que era hemorroida, né? Aí eu pedi para ela fazer uma retossigmoidoscopia e ela demorou um pouco para fazer. Eu encaminhei. Quando ela foi, o médico, no caso a médica que ia fazer a retossigmoidoscopia, ela mostrou também as fotos e ela disse, é periódico esse seu sangramento, vem, aí para, aí passa uns tempos, volta. Não, tá direto, desde quando eu me pedir esse exame, mais de um mês. Ela, não, você tem que fazer uma colonoscopia. Isso tudo é bom fazer. E tinha um câncer no sigmoide, 35 anos. Mas graças a Deus operou, não precisou colostomia, não precisou quimioterapia, já faz 2 anos e pouco, está bem. É isso que o senhor falou da colostomia, né? A colostomia é um dos grandes fantasmas de quem faz uma cirurgia coloretal, independente de ser câncer ou não. Tem um estudo americano que ele pesquisou nos pacientes que iam se submeter ou que se submeteram à cirurgia coloretal qual era o principal medo. E o medo de ter uma colostomia definitiva ele foi igual ao medo de não ficar curado.
Então as pessoas, é uma questão muito estigmatizante, né? A colostomia. E que a gente sempre atua para a gente tentar não deixar a colostomia, sempre o objetivo da gente quando a gente faz uma cirurgia coloretal, inclusive pelo câncer de cólon. Algumas vezes não tem como, a gente tem que deixar. Mas e aí é importante a conversa com o paciente, uma pré-habilitação para ter a colostomia, mas que é realmente assim, uma situação bem estigmatizante e o paciente tem muito medo da colostomia. Você diminui a qualidade de vida, né? Isso. E as pessoas não querem só... Claro, em primeiríssimo lugar é ficar boa, ficar curada. Mas em segundo lugar, ter qualidade de vida. Ficar curado, mas ter uma colostomia é uma coisa bem questionável. A pessoa vai ter que fazer terapia psicológica, esse negócio todo, né? Exatamente. E isso é uma questão que a gente tem batido muito hoje em dia no tratamento do câncer. O tratamento do câncer tem avançado muito, né? É importante a gente saber que acabou essa história de que câncer não tem cura. Eu estava vindo esses dias, tinha ido buscar meus meninos no colégio, e aí o mais velho, né, Davi, ele parou um pouco, ele ficou pensativo, aí ele me disse: papai, quando é que será que vão descobrir a cura do câncer? E aí, filho do cirurgião oncológico, né? Quando ele nasceu, já estava fazendo cirurgia oncológica. E aí eu disse: não, filho, o câncer já está em cura, a gente já sabe a cura do câncer. É claro que a gente, quando atua, quando descobre mais cedo, a gente tem uma chance maior de curar, mas que existe a cura. Existe a grande parte dos tumores são curáveis, né? Principalmente quando detectados mais cedo. E o que a gente tem debatido muito hoje na oncologia é essa questão como é que vai ser a qualidade de vida de um sobrevivente de câncer. Hoje em dia já é uma questão que a gente tem debatido muito. A gente sabe que alguns tratamentos são mutilantes, então a gente tem tentado desescalonar o tratamento, né? Diminuir a radicalidade de uma cirurgia quando possível, diminuir a indicação de tratamentos que têm um efeito colateral maior, como radioterapia, e que a gente consiga que um paciente, às vezes, consiga fazer uma reposição hormonal, uma paciente do sexo feminino que entrou na menopausa mais precocemente, a gente conseguir que uma paciente tenha uma vida sexual ativa depois de um tratamento de câncer. Tudo isso é o que a gente tem debatido também hoje em dia e que está muito em voga na oncologia. Muito bem, Antes de eu fazer a próxima pergunta, eu acho que tem uma pessoa aqui que está na live que você conhece, que está mandando um abraço, Wélida. Isso, Wélida, minha esposa. Doutora Wélida. Doutora Wélida, minha esposa, e que também é médica, né? Também é ginecologista, ela atua aí muito no tratamento e na prevenção dos tumores ginecológicos também. Ela tem uma atuação mais voltada na endometriose, mas também atua nisso. E aproveitando o gancho, lembrar que a gente também está no Setembro em Flor. É uma campanha relativamente recente que foi idealizada pelo Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, que é chamado de Grupo EVA, e que é uma campanha para conscientizar dos tumores ginecológicos, os 5 principais tumores ginecológicos, né? Que são eles câncer de vulva, de vagina, de ovário, de colo de útero e do endométrio, né? Muito bem, E da próxima vez que você vier, você vem com o Wélida, viu? Não sei com quem vai ficar as crianças, né? Os filhos. Mas eles já são grandinhos, né? 10 anos e 7 anos. Isso. O Davi, o mais velho, tem 10 anos. O Gabriel, que acho que é o mais famoso da família, ele. O Instagram de Wélida bomba por conta de Gabriel. E aí vai ser um prazer fazer essa conversa aqui em família, vai ser ótimo. Pronto, vamos marcar, vamos combinar. Alô, Wélida. O Wélida também foi lá da FAMED, UFCA. Muito bem. Pois é. Agora, câncer ginecológico, que é o assunto de Wélida, mas também é você, porque o cirurgião oncológico não opera só aparelho digestivo, né? Opera também útero, ovário, né? Aí eu pergunto, no caso do colo do útero, HPV, mas do endométrio, do ovário, você citou aí da vagina, da vulva, existe outro fator que não seja o HPV como causa desses tumores, desses cânceres? No caso de vulva e vagina, a gente também tem o HPV como o principal fator de risco. Correto. E é importante lembrar disso porque o câncer de colo de útero é um câncer que é
completamente erradicável. A gente está na campanha para erradicar o tumor de colo de útero. Mais de 90% dos tumores de colo de útero, eles são causados pelo vírus do HPV, e é um vírus que tem vacina. A gente vê às vezes divulgado na televisão como uma grande manchete, a vacina para o câncer, foi testada a primeira vacina para o câncer, mas essa vacina para o câncer a gente já tem e tem disponível no Sistema Único de Saúde, né? Para meninos e meninas de 9 a 14 anos, são 2 doses, e para prevenir o HPV e consequentemente previne o câncer de colo de útero principalmente, mas não só de colo de útero, como vulva, vagina, alguns cânceres de orofaringe também, câncer de pênis no homem. Então, a erradicação do HPV e, consequentemente, a erradicação do tumor do câncer de colo do útero é totalmente factível e a gente deve estimular nossas crianças a tomar a vacinação, a tomar a vacina. Né? Com relação a endométrio e ovário, aí a gente já não tem uma causa modificável específica, a gente vai para aqueles mesmos fatores de risco. Tabagismo, no caso do câncer de endométrio a gente tem alguns fatores modificáveis um pouquinho diferentes, né? A obesidade é um fator importante no câncer de endométrio, a nulliparidade, pacientes que fazem terapia com estrogênio sem oposição da progesterona tem uma chance maior também de ter câncer de endométrio, e já para ovário a gente também vem muito para a questão da obesidade, da estilo de vida também. Muito bem, então hoje é o dia de tirar dúvidas sobre todos esses tumores benignos, malignos, aparelho digestivo, útero, ovário, enfim. Dr. Luiz Henrique Grangeiro está aqui, ele é cirurgião geral, cirurgião oncológico, e você pode tirar suas dúvidas ligando 3512-2000 e também utilizando, né, o Facebook, a live de Facebook, o nosso WhatsApp. Carlos Eduardo está aqui para receber sua pergunta, né, e passar para o nosso convidado, que vai continuar falando sobre todos esses tumores e colocando as possibilidades, né, de detecção precoce. E independente, como ele falou, independente de ser câncer ou não, existe tratamento, existe cura para muitos. Não é uma sentença de morte como era antigamente, né, doutor Luiz? Exatamente, o tratamento avançou muito. Inclusive tem, por incrível que pareça, tem tumores coloretais, inclusive, no aparelho digestivo, em que a gente teve recentemente uma medicação em que a gente teve 100% de chances de cura. Né? Foi uma publicação assim, que impactou bastante, porque dificilmente a gente tem um tratamento que tem essa magnitude de impacto na medicina, uma medicação que curou 100% dos casos, né? Foi publicado na revista médica mais importante, né? Que é o The New England, e que é com a medicação, não, sem envolver cirurgia, sem envolver quimioterapia, sem envolver radioterapia. É um imunobiológico? Imunoterapia, que foi a imuno. É um estudo ainda pequeno, foram poucos pacientes no estudo, 16 pacientes, mas todos os pacientes já foram curados só com a medicação, não precisaram de cirurgia, não precisaram de nenhum outro tratamento adicional, e até hoje no segmento continuam sem evidência de doença. É tumor de que órgão, que eu não entendi? De reto, tumor de reto. Ah, de intestino mesmo, né? Isso. De reto, né? Exatamente. Rapaz, que maravilha, né? Tomara que dê certo com um grupo maior, né? E se torne a realidade, né? Exatamente. É um estudo que ainda a gente chama de fase 2, né? Que é um estudo com um pequeno número de pacientes, mas já está sendo feita pesquisa com um número maior de pacientes para a gente saber realmente qual é a magnitude do impacto, mas a gente espera que seja uma magnitude bem grande. Infelizmente, é uma minoria dos pacientes com câncer de reto que se beneficiam do tratamento, são aqueles que a gente chama que tem uma alteração genética específica, que forma a instabilidade de microsatélites. Isso aí corresponde em torno de 10% dos pacientes que tem câncer de reto. Mas que assim, foi um tratamento bem impactante mesmo. Assim, foi um estudo, quando foi publicado, impactou bastante na oncologia. Que legal, que bom que dessas boas notícias cheguem em maior número nos dias de hoje. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta
com mais informações de tumores, de cânceres, do aparelho digestivo, de ginecológico também, com o Dr. Luiz Henrique Santana Grangeiro, cirurgião oncológico. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. 104,5. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Essas empresas ajudam em nossa missão. Um novo horizonte vem surgindo à minha frente, em um lugar transformador e diferente, que forma bons cristãos, honestos cidadãos, futuro preparado com a mente e o coração. É mais que estudo, é salesiano. Com fé eu vou seguindo, construindo meu caminho. É mais que estudo, é salesiano. Ligue ou mande mensagem no WhatsApp DDD 88 2101 3775 e agende sua visita. Você está cansado de pagar contas absurdas de energia? Deseja ter conforto e qualidade de vida? Conheça a Gênesis Solar. Economize e ainda contribua com o meio ambiente. Gerar sua própria energia é bem mais simples e barato do que você imagina. Temos as melhores condições. Financiamos 100% do seu projeto com até 120 dias para pagar a primeira parcela. Equipamentos de qualidade, equipe especializada, melhores e maiores garantias do mercado. Não terceirizamos nenhuma etapa. Visite a loja em Juazeiro, no estacionamento do Cariri Shopping, ou entre em contato pelo DDD 88 982 17 70 84. Venha você também para Gênesis Solar. Doutora Lívia Vieira, médica pediatra. Realiza puericultura, assistência à amamentação, pré-natal pediátrico e pediatria em geral. Tratamento de doenças agudas, gastrointestinais, respiratórias e alergias. Atende na Clínica Dr. Center, Rua Tenente Luiz Coelho Rocha, 172, Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. Atendimento particular e convênios. Agende a sua consulta pelo WhatsApp 981467000, 981467000. Instagram, @dra.livia.vieira.pediatra. Doutora Lívia Vieira, cuidando da saúde da criança de forma integral e humanizada. Quando o assunto é medicina, a experiência do profissional é uma prioridade para você? O Dr. Carlos Vitorino é médico e possui mais de 40 anos de atuação no mercado, com especialidade em neurologia e geriatria. Instagram, @Dr. Carlos Vitorino Neuro. Marque sua consulta pelo telefone 3511-2178 ou pelo WhatsApp 988790108. Dr. Carlos Vitorino, neurologista e geriatra. Setembro chegou e com ele a época mais quente do ano. E para aproveitar, nada melhor que viver um final de semana com diversas atrações refrescantes no Arajara Parque. Vem curtir nossas tardezinhas com os talentos da nossa terra e o Aquadance com os ritmos mais dançantes para não deixar ninguém parado. Ah, e se liguem, com a compra antecipada no site, você e sua família garantem mais economia e um dia de diversão incrível. Vem pro Arajara Parque curtir esse solzão. Arajara Parque, diversão de toda a natureza.
Festa de Santa Terezinha 2024, de 22 de setembro a 1º de outubro. Tema: Santa Terezinha, missionária do amor, ensina-nos a ser comunidade orante e fraterna. Lema: 25 anos de história, fé e devoção. Todas as noites, novena, missa, quermesse, shows culturais e bingo. Avenida Paulo Maia com Rua José Moura Lins, bairro Santo Antônio, em Juazeiro do Norte. Mais informações, Instagram, @Capela de Santa Terezinha Juazeiro. Participe com toda a sua família. Apoio Acesso Simples, Varejão do Trigo, LA Cel, E5 Automação Empresarial e Lua Importes. Que há 25 anos trabalhando na missão. 104,5. Santo livro, Santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de saúde, setembro, mês da Bíblia, Palavra de Deus, e mês de diversas campanhas. Hoje a gente está contemplando a questão de conscientização sobre cânceres de aparelho digestivo. É o Setembro Roxo. Ontem foi o Dia Mundial do Câncer de Estômago. Tem o câncer de pâncreas também, é Setembro Roxo, e outros. E tem também esse da ginecológico, que é, como é o nome que fala? Setembro em Flor. Setembro em Flor, exatamente. E os tumores, né? Endométrio, colo do útero, aí vem vagina, vulva e ovário. Né? Exatamente. E mama, às vezes, mas mama é mais do outubro. Mama vai ser no outubro, né? Outubro rosa, né? Mas ginecologista também é quem faz a primeira suspeita, né, de câncer de mama, né? Isso, quem toca, né? Aí depois encaminha para mastologista. E também hoje é o Dia Mundial do Coração. Dia Olha Mundial aí. do Coração. E tem Setembro Vermelho, doenças do coração. Então são muitos. E setembro amarelo, suicídio, né? Isso, infelizmente, mental, né? Essa realidade tão triste que é o suicídio. E são muitas campanhas. Hoje é com o Dr. Luiz Henrique Santana Grangeiro, cirurgião oncológico, falando sobre esse Setembro Roxo, os cânceres do aparelho digestivo. Aí você já está participando, né? Está mandando perguntas, a gente vai passar para ele. E eu vou aqui continuar perguntando. Vamos voltar para o estômago, que ontem foi o dia da conscientização. Até 1980
82, 83, 84, ninguém sabia a causa do câncer de estômago. Ainda hoje existe câncer de estômago sem H. pylori, mas a maioria o H. pylori está envolvido. Aí um médico lá australiano insistiu que aquela bactéria, ele e o professor dele de patologia, né? Era o Marshall e o Warren. Eles insistiam que aquela bactéria estava mais presente, que eles chamavam de Helicobacter. Isso. Ou, aliás, Campylobacter. Campylobacter. Aí depois mudou para Helicobacter pylori. Eles insistiam que aquela bactéria estava presente nos casos de gastrite, úlcera e câncer. E o pessoal não acreditava. Foi preciso até dele inocular. Ele tomou lá uma sopa com H. pylori para provar para o mundo que o H. pylori não era da microbiota, bonzinho, saprófito, pode até ser a maioria, mas um ou outro era mais letal, né? Mais complicado. E ele adoeceu mesmo. Além dele ter insistido nessa história do H. pylori, ele teve que desenvolver remédio para ele mesmo. Porque ele ficou doente. Ele tomou um antibiótico, disse, não melhorou, tomou 2, não melhorou, só melhorou quando ele tomou 3 ao mesmo tempo. Quando ele tomou 3, aí ele obteve melhora. E ele documentou tudo. Documentou ele antes de tomar o H. pylori, depois ele doente, e depois ele bom de novo. Tratamento. Aí, 1982, 83, 1994 foi que a Organização Mundial de Saúde concordou e colocou a H. pylori como causa de gastrite, causa de úlcera e causa de câncer de estômago. E aí, os médicos tratam essa bactéria. No entanto, o câncer de estômago está diminuindo no mundo, está diminuindo pouco, assim, tipo, a gente pensava que ia ter uma cura, né? Ia acabar, e não está acabando. Parece que tem outros fatores, não é, doutor Luiz Henrique, além do H. pylori? Isso, exatamente. O câncer de estômago, ele é muito relacionado à alimentação, né? A gente tem o Brasil, principalmente a região Nordeste, como uma região de alta incidência de câncer de estômago, principalmente pelos hábitos alimentares, de comidas com mau condicionamento, muito embutido, né, comidas com uma substância que a gente chama de nitrito, né, alta concentração de nitrito, que também é uma causa importante do câncer de estômago. E é um fator de risco modificável, né, a alimentação. É um fator de risco que a gente consegue atuar em cima dele. Não é fácil, não é só a gente chegar e dizer para o paciente, coma melhor, pare de fumar, faça exercício. Não é só com isso que o paciente vai conseguir, né? Existe, como eu falei no primeiro bloco, existe uma que está se formando uma especialidade médica, que é a medicina do estilo de vida. Inclusive o Hélida faz parte da Comissão Brasileira de Medicina do Estilo de Vida, né, da Sociedade Brasileira de Medicina do Estilo de Vida, e que é toda uma técnica voltada para você conseguir modificar esses fatores de risco, não só para câncer, mas para outras doenças também, e não só para prevenção, como para tratamento de algumas doenças também, né? E o câncer de estômago não fica atrás. A alimentação é um fator muito importante, e você conseguir estratégias para que seu paciente melhore a alimentação é de suma importância para a prevenção e até no tratamento do câncer. É interessante que o H. pylori, que é considerado a causa número 1 do câncer de estômago, se realmente fosse ela e ponto final, daria mais câncer de estômago no nosso país, no nosso continente, América do Sul, que é onde tem mais H. pylori, né? Continente africano é que tem mais ainda. Mas o continente que mais tem câncer de estômago é o asiático, que tem menos H. pylori, né? Isso, muito relacionado à alimentação, né? Eles comem muito peixe cru, então assim, o acondicionamento é ruim, então favorece a formação do nitrito e aí favorece a formação do câncer de estômago. E dizem também que o sushi deles lá é daqueles peixes de água profunda, bem salgado, né? Mais do que esse que a gente come por aqui de água doce, né? E isso junto com outros fatores, né, também influencia no excesso de sal, né? Exatamente. Também ele pode fazer mutação sem ser perigenética, né?
Epigenética. Epigenética, Isso. que é depois, né? Exatamente. E aí há até uma confusão que o pessoal faz no câncer, quando a gente diz o câncer, ele é genético. Não significa dizer que ele é hereditário. Né? Exato. A alteração genética ela pode acontecer na questão da epigenética, que acontece só numa célula determinada, que aconteceu uma mutação ao acaso ou por conta desses fatores de risco, e aí as células começam a se dividir desordenadamente e formam um tumor. Mas não significa dizer que esse paciente vai passar essa alteração genética para os seus descendentes, né? Ou então que ele herdou essa alteração genética dos seus ascendentes, dos seus pais. Que aí sim é o que a gente chama de câncer hereditário. E que esses cânceres hereditários são em torno de 5 a 10% de todos os tumores, né? A menor parte. Aí o H. pylori, a criança pega brincando no chão, aí é mais de 70%, segundo alguns estudos, Fortaleza, Recife, São Paulo, aliás, no mundo todo, mais de 70% das crianças. Aí fica adulto, vai fazer a primeira endoscopia, em torno de 60% já apresenta o H. pylori. Quer dizer, parece que quando toma antibiótico para outras coisas, parece que elimina um pouquinho, ainda bem. Mas aí não quer dizer que vai ter câncer, né? É uma minoria, né? 1, 2%. Né? A maioria só dá gastrite, úlcera, não é isso? Exatamente, né? E não só com H. pylori, como dos outros fatores de risco. É importante a gente deixar isso claro, que o fator de risco, como o próprio nome diz, ele só aumenta o risco do paciente ter um câncer, né? No caso, o H. pylori do câncer de estômago. Mas não é uma questão que a gente chama determinística. Não significa dizer que se você tem, você tem um fator de risco, você vai ter o câncer, né? Você aumenta a sua chance, então você consegue atuar diminuindo essa chance, mas que não precisa, assim, a gente vê muito o pessoal com terrorismo alimentar, dizendo não coma de forma nenhuma, então o pessoal às vezes fica como o pessoal diz, com o psicológico abalado por conta desse. Às vezes a gente vê umas campanhas muito aterrorizantes, né? Se você comer esse alimento você vai ter câncer e tudo, então às vezes a gente tem que atuar até nessa prevenção desse terrorismo aí, né? Então o H. pylori ele vai ser responsável por isso, 1 a 2% dos casos de câncer. Então, numa bactéria que tem 60% da população, né, não precisa você ficar totalmente assustado se você fez uma endoscopia e vê o H. pylori positivo, né? O que você vai precisar tratar, obviamente, mas que não significa dizer que você irá ter o câncer por conta da bactéria, né? Exatamente, ainda bem. Mas vamos tratar essa danada. Exatamente. Não pense que porque vai acabar com ela você vai melhorar o que você sente, mas pelo menos vai diminuir um fator de risco. Diminuir um fator de risco, importante. Pelo menos não, isso aí já é coisa boa demais. A Nina diz que o convidado é muito bom de hoje, obrigado, Nina. A Nilma, Nina e Nilma, parecidos os nomes, a Nilma Xenofonte, ela é do Sítio Altos, queria saber que o irmão dela fez uma cirurgia de estômago e foi tirado, segundo o médico, 80% do estômago dele. Mas graças a Deus ele está muito bem. 4 anos já dessa cirurgia. Mas o pessoal tem medo de um dia voltar esse câncer de estômago dele. O que dizer sobre as pessoas que pensam que estão curadas? O câncer pode voltar, doutor Luiz Henrique? Esse é um outro tema que ele é muito batido no câncer e que a gente às vezes esquece nas outras doenças, né? O câncer pode voltar, é claro, a gente sabe disso. E a gente às vezes fala em 5 anos, né, de acompanhamento na maioria dos tumores, e que para a gente poder considerar o paciente curado, né? O que a gente fala é que o paciente está sem doença, mas a doença pode voltar. E essa história dos 5 anos é porque a maioria dos tumores, eles têm uma curva de recidivo, né, de volta da doença. E essa curva, ela estabiliza mais ou menos em 5 anos. Alguns tumores não fazem esse platô que a gente chama, né? Principalmente o câncer de mama, ele pode voltar com 10, 15 anos depois da doença. Mas o tumor do estômago e a maioria dos outros tumores, ao redor ali dos 5 anos, essa chance da doença voltar é muito baixa. E aí é onde a gente começa a falar em cura. E o importante é que nesse intervalo, principalmente dos 5 anos,
a gente tem um acompanhamento com o médico, de preferência com o médico oncologista, para ficar fazendo exames de rastreamento, exames de controle, para saber se a doença voltou ou não. Como o irmão da nossa ouvinte falou, o irmão dela já está com 4 anos, então a chance dele já é bem menor, mas a gente espera aí completar esses 5 anos para a gente realmente falar em cura e a gente ficar mais tranquilo em relação ao acompanhamento. Essa porcentagem de retirada 80% é por aí mesmo? Isso. A gastrectomia no tratamento do câncer, ela tem 2 tipos principais, né? A gastrectomia que a gente chama de subtotal, que é uma gastrectomia que a gente tira 4/5 do estômago, né? 80%. Isso nos tumores mais distais e do tipo intestinal, que é o tipo menos agressivo. Ou a gastrectomia total, em que a gente tira todo o estômago, né? E essas são as 2 principais gastrectomias no câncer. Para outras doenças benignas a gente tira menos estômagos. Na época que, antes dos prazóis, né, dos inibidores de bomba de próton, que se fazia muitas antrectomias, que era retirada só da parte distal do estômago para controle de úlcera. Mas para o câncer de estômago, para o tratamento do câncer de estômago, existem essas 2 gastrectomias, a 4/5, que é 80% do estômago, e a gastrectomia total. E essa retirada, 70%, 80%, principalmente a total, tem diferença da cirurgia bariátrica? Tem diferença, né? A cirurgia bariátrica, existem 2 técnicas principais, né? Que é o sleeve, em que tira o estômago, ele fica um tubo, né, praticamente, e existe o bypass, né, que é quando, além de tirar boa parte do estômago, há um desvio do intestino delgado, em que, para diminuir a absorção dos alimentos, né, e assim fazendo a perca de peso, né. Pessoal mandando perguntas, vamos continuar aqui. Um ouvinte, ele disse que tem refluxo e quando se deita a boca fica seca. Ele quer saber se isso é do refluxo. Doutor Luiz? Então, aí é uma pergunta muito mais para o professor Péricles, né? Que foi quem me ensinou doença do refluxo na faculdade, né? E a gente sabe assim, doença do refluxo é um fator de risco para câncer de esôfago, né? Não é, o adenocarcinoma. Exatamente. Né? Embora o mais comum é aquele escamoso, espinho celular, não é pelo refluxo, né? Não, o escamoso é principalmente dos tumores de esôfago proximais, né, mais próximo da boca e médio, né, dentro do tórax, e esse é principalmente por conta do tabaco e do HPV também, principalmente o esôfago proximal. E esse associado ao refluxo é o do esôfago distal, né, que é o adenocarcinoma de esôfago. Realmente, se uma pessoa deita depois da comida, ou se tem alguma falha, né, na válvulazinha que separa o esôfago do estômago, se tem hérnia de hiato, que o nome dessa válvula é buraco ou hiato, aí realmente pode dar boca seca, pode sim. Mas outras coisas também dá boca seca, não beber água, está ansioso, está nervoso dá boca seca, ninguém sabe por quê, mas dá, e muita gente. Então é ir no médico, né, para saber. Exatamente. Vá no seu clínico para expor esse seu problema associado a outros e ele chegar a uma hipótese ou várias hipóteses de problemas e pedir exames para concluir. Se tiver 40 anos ou mais, você tem que fazer endoscopia, né? E se for bem jovenzinho, talvez fazer um testezinho desse remédio que o doutor Luiz Henrique falou, né, o Prazol, né? Às vezes melhora já. Então, mais pergunta. Essa daqui também é interessante, o Wilson. Essa daqui, se você não responder, eu vou complementar, porque eu achei muito interessante. O Wilson quer saber por que quando toma Steaton, silimarina, a hemorroida incomoda e fica mais exposta. Hemorroida com silimarina, eu nunca ouvi falar, doutor Luiz Henrique. Você já? Não, confesso que essa nunca ouvi falar. A hemorroida, ela tem uma causa circulatória e uma causa de pressão. Quem
quem faz esforço, né, para defecar. Isso, né? A hemorroida é como se fosse uma varize, é uma varize no ânus, né? Então quem faz muito esforço defecatório, né? Quem passa muito tempo sentado no vaso, que aumenta ali a pressão no esfíncter, né? No músculo que controla a defecação e ali no ânus, aumenta a chance dessas veias que tem ali ao redor do ânus de ficarem mais cheias, de formarem varizes ali, né? E nas varizes do ânus a gente chama de hemorroida. Agora, é fácil a solução para esse nosso ouvinte? É só parar o Silimarim. É só parar o Silimarim, não serve para nada mesmo. Exatamente. Talvez sirva para ele só para adoecer. Exatamente. Porque já tem estudos claros, estudos bem feitos, com quantidade enorme de pessoas tomando Steaton, Silimarina. E o pessoal não melhora do fígado, não. Melhora não. Tem um ou outro que diz, eu melhorei, mas a maioria não melhora, não. Então, meu amigo, você está tomando um remédio que não melhora nada e ainda está dando problema. Então é melhor suspender, né? Exatamente. Suspender e ir para um proctologista para cuidar dessas suas hemorroidas. Não que ela seja perigosa, ninguém nunca morreu de doença hemorroidal, mas incomoda, né? Pode dar trombose, né? Trombose hemorroidal. Lembrar que não vira câncer, né? Hemorroida não é câncer e nem vira câncer. Isso, não vira, mas... Ela tem uma sintomatologia parecida, que é o sangramento, então às vezes confunde. Né? O paciente passa muito tempo achando que tem hemorroida, quando na verdade ele já tinha... Era um tumor ali no reto e no ânus. E a trombose dói pra caramba. Isso. A trombose, ela é diferente das outras tromboses, ela não vai pro coração nem pro pulmão, o trombo, mas... incomoda, a pessoa não pode nem sentar, uma trombose hemorroidal. Então, resolver isso, né? E não é com Silimalon que vai resolver, não. Bom, mais pergunta. Vamos ver se dá tempo. A Márcia, ela parabeniza o programa. Ela diz que a irmã dela foi diagnosticada recentemente com um tipo de câncer no olho esquerdo, carcinoma basocelular no olho. A lesão já está bem avançada. Ela gostaria de saber se o Dr. Luiz Henrique realiza esse tipo de cirurgia. Ela mora no Crato. O carcinoma basocelular, ele é o carcinoma da pele, né? Então, muito provavelmente, a irmã da nossa ouvinte, ela deve ter tido um câncer na pele, ao redor do olho, e que com a progressão acabou invadindo o globo ocular. Isso pode acontecer. Esse tipo de tumor também é um escopo da cirurgia oncológica. A gente faz muito isso na residência de cirurgia oncológica, mas hoje em dia eu acabei deixando um pouco mais de fazer essa parte de cirurgia de cabeça e pescoço, né, que a gente fala. Então, a gente tem excelentes médicos aí na cirurgia de cabeça e pescoço, e que eu acho que o interessante para ela seria um desses colegas. Né? A gente tem... Cabeça e pescoço, Dr. Williams, Dr. Giamberg, Dr. Jordão... Dr. Valdécio, foi meu colega de turma. Valdécio, Isso, Dr. Samuel também. Dr. Samuel. Então, tudo é cirurgião cabeça e pescoço. Legal. De tudo capacitado. Isso. Excelentes. O Wilson ainda pergunta se é muito complexa a remoção das hemorroidas. Na verdade, tudo depende do grau da hemorroide e até da indicação de cirurgia, né? Hoje em dia, antigamente a gente tinha mais indicação de cirurgia para hemorroida. Quase toda hemorroida, o tratamento era cirúrgico. Hoje em dia, o tratamento é cirúrgico na minoria dos casos. A maioria dos casos é feito com controle realmente da alimentação e do estilo de vida, né? Mais uma vez, a importância do estilo de vida e da alimentação saudável, né? É importante a avaliação do gastroenterologista, do coloproctologista para resolver esse problema desse nosso amigo. É verdade. Se não resolver o estilo de vida, a alimentação rica em fibras e uma pomada, que às vezes alivia pra caramba, as pomadinhas que tem uns aplicativos que bota lá dentro, ligadura elástica. Agora, se a hemorroida não for externa, né? Porque aí dói demais. Mas se for interna, resolve. Vai saindo de uma por uma, cada aplicaçãozinha. Agora, se ela é externa, aí realmente, e principalmente se dói muito, se tem um pouco de trombose já, tem a cirurgia, né? Cirurgia simples, de remoção do trombo. Coisa simples. Não deixe de fazer esse tratamento não, viu? Porque
coisa chata, né? Uma coisa que incomoda a gente tem que resolver. É por isso que existem tantos cirurgiões, proctologistas, né? Cirurgiões gerais. Então o proctologista faz isso tranquilamente de hemorroida. Mais perguntas chegando. Essa daqui acho que não vai dar tempo não. Vamos deixar para depois do nosso próximo intervalo. E tem o horário político, né? Avisa a gente para a gente não... que é obrigatório. Eita. Então vamos para mais um bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais informações do Dr. Luiz Henrique Grangeiro, médico cirurgião geral e oncológico. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Para vereadora, vote Maria Leonide Léo 44051. Autoridades, votem em João Gomes com o número 44789. Eu sou Jefim Fernandes. Para vereador, vote 44001. Eu sou Ítalo Santos. Para vereador de Juazeiro do Norte, vote 44000. Sou o Evangelista Silva, número 4422. Sou Galeguinho da Mídia com o número 44333. Eu sou Fernando Santana. Juventude é o primeiro grito de liberdade. Isso porque por volta dos 16 anos é quando o jovem vai tomar uma das decisões mais importantes de sua vida, que é o primeiro voto. Portanto, você jovem, se prepare, pense bem e vote no time do bem, no time que vai chegar junto da juventude. Pense bem e vote 13. Presidente Lula. Em Juazeiro do Norte, vote Fernando Santana. Coligação Fé, União e Trabalho, Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, MDB, PSB, PSB, PRTB, PRD, Avante, MN, Republicano, Solidariedade, Agir e Federação Pessoal Rede. Dia 6 de outubro é dia de votar em Fernando 13. Primeiro vote no vereador que apoie Fernando. Quando for votar no prefeito, que tem as melhores propostas para Juazeiro, é só clicar 3. Vai aparecer a foto de Fernando 13. Aí é só confirmar. Pronto. Presidente Lula. É hora de votar em quem vai nos ajudar. Em Juazeiro do Norte, vote Fernando Santana. Coligação Fé, União e Trabalho, Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, MDB, PSB, PSB, PRTB, PRD, Avante, MN, Republicano, Solidariedade, Agir e Federação Pessoal Rede. Vamos unir para poder reconstruir. É 13. Fernando Santana com Lula, Camilo e Elmano. É 13. E Maricele, o povo tá aprovando. Vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos, fé, trabalho e união. Juazeiro dá certo. Coligação Fé, União e Trabalho, Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, MDB, PSB, PSB, PRTB, PRD, Avante, MN, Republicano, Solidariedade, Agir e Federação Pessoal Rede. Olá, eu sou Luiz Alberto, candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, com o número 13123. Estou com Lula, com Camilo, com Elmano e com Fernando, porque quem fez o L lá faz também o LK. Luiz Alberto, 13123. Olá, meus irmãos e minhas irmãs de Juazeiro do Norte. Me chamo Fagner Lopes com o número 13113. Sou advogado, ex-socorrista do SAMU. Tenho um projeto social com muito serviço prestado na saúde. Vote Fagner Lopes 13113, Fernando e Maricele 13. 104,5. Santo livro, santo livro. Louvado seja Deus por seus autores. Louvado seja Deus por seus leitores. Coração santo, tu reinarás. Atenção para os horários de missa no Santuário Sagrado Coração de Jesus, Salesianos em Juazeiro do Norte, Ceará. Segunda a sexta-feira, missa às 6, 16 e 19 horas. Sábados, missa às 6 e 18 horas. Domingos, missa às 6, às 9, às 11h15, às 16 e 19 horas. Mais informações, WhatsApp 988686749. Acompanhe o santuário pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Igreja Salesianos Juazeiro. Essas empresas ajudam em nossa missão.
A saúde dos seus olhos depende de realização de exames periódicos. O Dr. Diacir Andrade de Oliveira, oftalmologista, realiza cirurgia de catarata com implantes de lentes, lentes de contato, ultrassonografia ocular e biometria ultrassônica. Rua São José 618 Centro, em Juazeiro do Norte. Contatos 3512-6212 e o WhatsApp 98803-7294. Dr. Diacir Andrade de Oliveira, oftalmologista. Doutora Josenísia Oliveira, neuropsiquiatra, cuidando de sua saúde, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento dos transtornos mentais, atendendo crianças, adolescentes e adultos. Rua São José 618 Centro, em Juazeiro do Norte. Contatos 3512-6212 e o WhatsApp 98803-7294. Doutora Josenísia Oliveira, neuropsiquiatra. Parabéns aos amigos aniversariantes da FM Padre Cícero neste dia 29 de setembro, dia dos Santos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Em Juazeiro do Norte, Francisco Germano Borges, nos Salesianos, e Rita Maria da Silva, no São José. Em Barbalha, Maria Gisele de Brito Dantas, no Distrito Estrela. CYS 808, FM Padre Cícero 104,5, uma emissora da Fundação Educativa Salesiana Padre Cícero, Juazeiro do Norte, Ceará. A rádio que educa e evangeliza. Eu quero te escutar. Você está ouvindo na FM Padre Cícero o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. E nós vamos ficar na sua companhia até próximo horário da missa, né? A missa é transmitida aqui do Santuário de Sagrado Coração de Jesus, transmitida pela Rádio Padre Cícero, 9 da manhã. Então, 8h55 a gente entrega o programa para os preparativos e o início da missa. O nosso convidado de hoje, Dr. Luiz Henrique Grangeiro, ele é médico, cirurgião geral, cirurgião oncológico, e ele veio falar sobre o Setembro Roxo, sobre o câncer de estômago, sobre o câncer de pâncreas, outros cânceres do aparelho digestivo. E também pode incluir o lilás, né? Que é o dos cânceres ginecológicos. E as perguntas chegando para o nosso convidado, Dr. Luiz Henrique. A Socorro, ela diz que o pai morreu de câncer de pâncreas e a tia dela também. E aí ela pergunta se o câncer de pâncreas pode ser hereditário. Bom, pode, a resposta é sim, pode ser hereditário, mas é a menor proporção dos casos, né? A gente sabe que câncer de pâncreas a gente vai ter em torno de 5-10% dos cânceres de pâncreas são hereditários, mas se ela tem essa história familiar dois parentes de primeiro grau com câncer de pâncreas, é interessante que ela consulte o seu médico para que seja estratificado esse risco, né? E para ver se não se encaixa em alguma, se não fecha algum critério para alguma síndrome que esteja associada ao câncer de pâncreas, né? É importante avaliar toda a família, fazer a árvore genealógica da família inteira, para a gente saber se fecha algum critério para alguma síndrome hereditária.
É verdade. Importante é que você não se exponha, né, a fatores de risco, como o doutor Luiz Henrique falou. Não fumar, não beber muito. Olha o seu triglicerídeo, como é que tá, que se ele tiver muito alto pode dar uma pancreatite também, além do álcool, além de pedras na vesícula, né? Exatamente. E chegando mais perguntas. Primeiro a Nininha do Frei Damião, é só mandando um alô para nós dois. Obrigado, Nininha. Um feliz dia do Senhor para você e sua família. A Nis, ela pergunta assim, o marido dela, da Nis, já tem 1 ano que está defecando com fezes muito ressecadas. Ele é diabético, tem 68 anos, e ela pergunta se o fato de ter mudado o hábito intestinal dele e ter a idade de 68 anos e ser diabético, pode desenvolver algum tipo de câncer, doutor Luiz Henrique? Bom, aí de cara a gente já vê 2 indicações para colonoscopia, não é isso? Exatamente. Ele tem... A colonoscopia é mandatório para todo mundo a partir dos 45 anos, mesmo que não tenha nenhum sintoma. E essa questão de ter mudado o hábito intestinal é um dos sintomas de câncer coloretal. E que a gente precisa fazer a investigação com sangue oculto nas fezes inicialmente, ou direto já para a colonoscopia, tanto por ter 68 anos, né, acima de 45, como por conta dessa mudança do hábito intestinal. Então é muito importante que ele procure seu médico e procure fazer a colonoscopia. Exatamente. A pessoa passou de 45 anos, já está atrasado com a colonoscopia. Se tiver sintomas, aí é que está atrasado mesmo. Eles têm sintomas independente da idade, né? Da Precisa idade. fazer. 10 anos antes de que um parente que teve câncer de intestino, e se for sangramento, fazer logo, né? Independente da idade, porque dizer que é só hemorroide, se não for, pode ser coisa pior. Também tem aqui a live, a Nininha Ferreira Pereira, ela, que é o do Frei Damião, ela é fã do programa, obrigado, Nininha. A Dilzinha, Deus abençoe vocês, belo programa, obrigado. A Nilza está gostando, disse que o entrevistado é muito seguro nas respostas. Olha aí, é preparado, viu? E não é só para responder não, é para operar também, né? Pois é, doutor Luiz Henrique, e o pâncreas, ele, assim como os outros tumores, quando ele é pequeno, o tumor, ele não dá nenhum sintoma. Agora, tem vez que ele vem parecido com hepatite, né? Tem vez que ele vem, a pessoa fica com o olho amarelo, pele amarela, urina amarela. E tem vez que uma pessoa tem câncer de pâncreas e não fica amarelo. Por que essas diferenças? Então, o pâncreas, ele é um órgão que fica na região do meio, mais ou menos ali do abdômen, né? A gente chama na região do retroperitônio. E ele fica, o canal, o ducto pancreático, que vai levar as enzimas do pâncreas até o intestino para ajudar na digestão, ele chega junto do canal biliar, que traz a bile do fígado e que também vai para o intestino para ajudar ali principalmente na digestão da gordura. E aí, quando a gente tem um tumor de pâncreas localizado na cabeça do pâncreas, né, o pâncreas ele é dividido em cabeça, em corpo e em cauda, né? A cabeça ela é mais para o lado direito do abdômen e ela fica ali juntinho desse canal que passa a bile. Então, às vezes, quando o tumor de cabeça do pâncreas cresce, ele pressiona esse canal que passa a bile e fecha a passagem da bile. E aí a bile não consegue passar para o intestino, ela volta para o fígado, é reabsorvido pela circulação e essa bile tem essa coloração amarelada, que é o que dá a coloração característica das fezes. E aí essa bile fica impregnada nas mucosas e na pele. E aí o paciente fica com os olhos amarelos, as mucosas amarelas, as fezes perdem a sua cor característica, porque não está mais chegando bile nas fezes, então as fezes ficam brancas. Como essa bile precisa ser excretada de alguma forma, ela vai ser excretada pelo rim e aí vai sair na urina, a urina vai ficar bem escura, às vezes a urina fica na cor de Coca-Cola. Então esses são os principais sintomas do câncer de cabeça do pâncreas, da região da cabeça do pâncreas. Já os tumores que são da cauda do pâncreas,
da parte esquerda do pâncreas, eles dificilmente dão sintomas desse que a gente chama de icterícia, né? Síndrome ictéria. A não ser que sejam tumores de cauda do pâncreas muito grandes que vão comprometer, mas isso é muito raro de acontecer. A maioria dos tumores de pâncreas, da cauda do pâncreas, quando eles dão sintomas, já são numa situação mais avançada, e aí é principalmente pela invasão do plexo nervoso que tem perto do pâncreas. E aí causa muita dor abdominal, falta de apetite, emagrecimento. Já é mais característico dos tumores do lado esquerdo do pâncreas. Muito bem. Dr. Luiz Henrique, tem alguns cânceres que parece estar diminuindo e tem outros que parece que está aumentando. Por exemplo, o câncer de esôfago, esse mais agressivo ou mais... Todos são agressivos, mas o mais frequente, né? Esse escamoso, espinocelular, parece estar diminuindo. O de estômago parece estar diminuindo. Mas, em compensação, o coloretal de intestino parece estar aumentando. Esse adenocarcinoma de esôfago parece estar aumentando, né? Por que uns aumentam e outros diminuem? São provavelmente os fatores de risco? Exatamente. Esses tipos que o senhor mencionou, por exemplo, o câncer de esôfago, esse tumor mais proximal, mais próximo da garganta, ele é muito relacionado ao tabagismo, e o tabagismo a gente já vem com uma campanha muito extensa, muito longa de diminuição do tabagismo, e consequentemente diminui a incidência do câncer de esôfago do tipo escamocelular, né? Tanto a diminuição do tabagismo como a vacinação pelo HPV também é um fator. Já esses outros tumores, o tumor de estômago, o tumor coloretal e o tumor do esôfago mais distal, né, mais próximo ali do esôfago, ele é muito associado à alimentação e à obesidade, que é uma doença que está crescendo no mundo. Então, crescendo a obesidade, ela traz junto como ela é fator de risco, ela traz junto esses outros cânceres também. Quer dizer, a obesidade que aumentou, né, uma pandemia mundial, é um dos fatores de risco de diversos cânceres, não é isso? Exatamente. A maioria dos cânceres tem como fator de risco a obesidade. Que coisa, né? Uma coisa, a pessoa, por exemplo, a criança, a gente acha bonitinho e fica feliz quando eles estão bem gordinhos, né? Quando eles são magrinhos a gente se preocupa. O adulto é o contrário, né? A pessoa, quando tem obesidade, já é fator de risco para várias doenças, não é só câncer, né? Para várias doenças. Exatamente, é um desafio de saúde pública, né? Uma estratégia muito importante na diminuição de um fator de risco é quando você meio que demoniza aquele fator de risco, como é o cigarro. Hoje em dia, se uma pessoa acende um cigarro perto de você, todo mundo já olha torto para ele. A obesidade, como é uma característica do indivíduo, a gente não vai estar discriminando um paciente que é obeso. Então, isso aí às vezes favorece a perpetuar a obesidade no mundo, né? A gente não consegue uma atuação mais sistêmica, que a gente chama, uma atuação na população inteira, né? A gente tem muita atuação pontual de paciente em paciente que manifesta o desejo de perder peso, e aí é que a gente vai conseguir atuar, né? Uma vez suspeito um câncer, qualquer desses órgãos que você já falou, existem exames que pode dar o diagnóstico, pode ajudar no diagnóstico e pode ajudar a entender se ele está inicial, se ele está avançado, enfim, como se faz o diagnóstico desses diversos cânceres, tanto do aparelho digestivo quanto ginecológicos? A principal estratégia quase que mandatória em quase todos os tipos de câncer, exceto o câncer de fígado, né, o hepatocarcinoma, a gente precisa de uma biópsia, né, que é uma amostra do tecido que a gente suspeita que seja o câncer. Esse tecido, o médico patologista vai fazer os cortes, né, cortar ele muito fininho, colocar nas lâminas, colocar uns corantes específicos, e aí ele vai olhar a forma dessas células, como elas estão se dividindo, e aí ele vai trazer para a gente o diagnóstico de se é um câncer ou não. Então, a estratégia para a gente conseguir a amostra desse tecido varia muito, depende do órgão que está acometido. Por exemplo, esôfago e estômago, a gente consegue fazer essa biópsia por endoscopia.
Nos tumores do colo em reto, a gente consegue fazer por colonoscopia ou retossigmoidoscopia, são os dois principais para a gente conseguir a amostra de tecido do colo. No caso dos tumores de pâncreas, a gente tem um exame uma estratégia mais desafiadora. A gente tem duas principais estratégias. Uma é a ecoendoscopia, né, que é uma endoscopia que tem um aparelho de ultrassom na ponta, em que ele vai chegar lá, como o pâncreas é juntinho do estômago e do duodeno, ele chega com o aparelho de endoscópio junto com o ultrassom ali na região onde tem um tumor e vai lá e tira um fragmento. Ou então pode fazer uma punção guiada ou por tomografia ou por ultrassonografia através da pele mesmo. Então, essa é a estratégia para a gente conseguir o diagnóstico. Uma vez a gente tendo o diagnóstico, a gente sabendo o que é câncer, a gente precisa saber o que a gente chama de estadiamento, que é saber a relação do tumor com as estruturas vizinhas e com o próprio órgão que ele está acometendo, a relação do tumor com os linfonodos, que é o que o pessoal chama de íngua, né? A gente tem em todo o corpo, a gente tem essas ínguas, né? E saber se esse tumor está localizado ali perto do tumor, no próprio órgão ou nos órgãos adjacentes e nos linfonodos, ou se ele já está em órgãos à distância, que é o que a gente chama de metástase, né? No caso dos tumores de pâncreas, principalmente metástase para o peritônio, que é a membrana que recobre a parede do abdômen, e fígado, pulmão. Então a gente tem que fazer exames que a gente vê, para a gente ver essas outras estruturas, né? Principalmente as tomografias, tomografia do tórax e tomografia do abdômen, né? Quando a gente tem alguma suspeita e que a gente não conseguiu confirmar, a gente pode lançar a mão também do exame que vê a atividade das células, que chama PET-CT. Infelizmente a gente não tem disponível aqui na região, que é o exame que ficou popularizado como sendo o exame que detecta o câncer, todo tipo de câncer. Então todo paciente tem vontade de fazer, que tem câncer, tem vontade de fazer esse exame, mas que ele tem algumas indicações muito restritas, né? Aí esse estadiamento que você está dizendo, que é não só saber que tem a doença, mas saber a gravidade, até onde ela vai, até onde ela foi, até onde ela espalhou. Isso é essencial para o cirurgião decidir o tipo de cirurgia que vai fazer, se é que pode fazer cirurgia ou o tratamento não pode ser cirúrgico, não é? Exatamente. O cirurgião oncológico ele atua em diversas fases da doença, né? A gente pode lançar mão da cirurgia para fazer a biópsia em si, ou seja, para ter o diagnóstico. A cirurgia é a principal modalidade terapêutica com a intenção de curar o câncer, né? Nos tumores sólidos, né? E a gente pode atuar na diminuição de sintomas, né? Na parte que a gente chama de paliação de sintomas, né? Parte paliativa. Então, esse estadiamento, saber aonde que está a doença, como que está a doença, é que vai nortear qual vai ser o tratamento cirúrgico que a gente vai propor para esse paciente, ou se a gente não vai fazer nenhum tratamento cirúrgico, né? Lembrando que nem sempre quando a gente não propõe um tratamento cirúrgico, isso significa que o paciente não tem cura. Existem alguns tumores que são curáveis só com quimioterapia, principalmente com imunoterapia, né, que é um tratamento que a gente vem sendo amplamente difundido agora, recente, e como também com a radioterapia. A radioterapia ela tem uma função parecida com a cirurgia, então alguns tumores também são curáveis com radioterapia e quimioterapia ou com radioterapia exclusiva, né? Muito bem, chegando pergunta, doutor Luiz Henrique, o pessoal quer saber. E, por exemplo, o ouvinte, ele diz assim: fez uma endoscopia, foi detectado um pólipo de 5 milímetros no duodeno. Foi feita a biópsia e não acusou malignidade. Porém, o médico recomendou a remoção desse pólipo. E aí surgiu uma dúvida na cabeça dele. Se eventualmente não for feito a remoção, vai ter que fazer outra endoscopia para tirar. Esse pólipo pode malignizar, doutor Luiz Henrique? Bom, então, ao que tudo indica, fez a endoscopia viu um pólipo e ele tirou uma amostra desse pólipo, tirou um fragmentozinho desse pólipo. A biópsia veio negativa, mas isso não significa dizer que todo o pólipo ele é benigno, né?
Precisa da amostra completa desse pólipo, inclusive até por ser um pólipo pequeno, que é factível de ser feito por endoscopia mesmo. Porque o tumor, às vezes, ele está por baixo de uma faixa de tecido normal. E que a biópsia só de uma amostra, às vezes, não pega a parte representativa mesmo da lesão. Então, o ideal é que seja retirado o pólipo por completo para poder ter uma amostragem total da lesão e ficar bem tranquilo de que não seja câncer. É verdade. A gente não guarda problema, né? Tem que remover e retirar para não ter risco. Já a Socorro do Crato, ela pergunta sobre hemorroida. Ela disse que já fez 2 remoções de hemorroida. Provavelmente foi ligadura elástica, né? E ela pergunta se a hemorroida ainda pode voltar. A hemorroida pode voltar, né? A doença hemorroidária. Então é por isso que é importante esse controle, principalmente do estilo de vida, né? Controle alimentar, aumentar a ingestão de fibras, beber bastante água para as fezes não ficarem muito endurecidas, né? Ter um hábito defecatório saudável. Então, faça o acompanhamento com seu médico, que é para diminuir a chance dessa hemorroida voltar. Exatamente, é o Dr. Luiz Henrique Grangeiro, médico, cirurgião geral, cirurgia oncológica. Daqui a pouco ele vai dizer hospital, viu? Onde ele atende, onde a pessoa pode encontrá-lo, para tirar dúvidas, né? E para marcar, né, cirurgia, se é que tem um problema desses que está sendo falado. Mas vamos para mais um bloco, né, de apoio cultural. Depois a gente volta com mais informações do Dr. Luiz Henrique. Você está ouvindo na FM Padre Cícero o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. 104,5. Feliz quem escuta a palavra de Deus, o justo entrará no reino dos céus. Feliz quem escuta a palavra de Deus, o justo entrará no reino dos céus. A Rádio Padre Cícero agradece a você que faz parte do Clube de Amigos. Com a sua ajuda, podemos seguir educando e evangelizando. Faça sua doação financeira neste mês de setembro e participe do sorteio de uma inesquecível massagem relaxante com pedras quentes, incluso drink de boas-vindas, escalda-pés e chá com o massoterapeuta Henrique Carvalho. O sorteio acontecerá no dia 3 de outubro, às 11h30, ao vivo, no programa Mais Amigos. Mais informações, 3512-5824. Apoio Henrique Carvalho, massoterapeuta. Viva uma experiência de massagem padrão spa. Sinta o poder do relaxamento. Massagem com pedras quentes, velas, ventosa terapia, drenagem linfática e muito mais. Reserve já a sua experiência. WhatsApp DDD 88 98859 9940. Repetindo, 98859 9940. Instagram, @massoterapia no Cariri. Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Juntos, somos mais amigos. Essas empresas ajudam em nossa missão. Dr. Edgar Ferreira, médico urologista, titular da Sociedade Brasileira de Urologia e titular da Confederação Americana de Urologia. Realiza exames videoendoscopia, esterilidade, DST, disfunção erétil, ejaculação precoce, prevenção ao câncer de próstata, tratamento do cálculo urinário e sexualidade do adolescente. Também tem ultrassonografia com aparelho moderno de última geração. Clínica J. Ferreira, Rua Padre Cícero, 836, Centro de Juazeiro. Telefones 3511-1561 e 99973-5693. Dr. Edgar Ferreira, médico urologista. A espera acabou. Vem aí a 9ª edição do Encontro de Cura e Libertação. Livrai-nos do mal. Os inimigos do Senhor. Nos dias 11, 12 e 13 de outubro, no Centro de Evangelização Filhos Amados do Céu, em Crato, Ceará. Participação do exorcista Padre Monteiro, missionários Nicolau e Dalvani.
Socorro Cruz e Adriele Lopes, cantora, escritora e pregadora. E ali nunca mais haverá maldição contra ninguém. Realização Comunidade Filhos Amados do Céu. Livrai-nos do mal, livrai-nos do mal. O que foi que houve? De onde vem esse cheiro? É cheiro de Indove e custa pouco dinheiro. Cheirinho de limpeza, só Indove tem, não tem comparação. É o melhor. Que tá no amaciante, no desinfetante, tá no detergente, também no sabão. É muito bom. Produtos Indove, me ganhou pelo cheiro. Que cheiro bom. Produtos Indove, me ganhou pelo cheiro. Indove. Quem conta com um parceirão de verdade tem muitos motivos para se animar com o fim do mês. É o fim de mês imbatível Atacadão, que traz sempre a maior economia. Não é com qualquer um que dá para encher o carrinho nesta época do mês. O parceirão garante as melhores ofertas para você abastecer o seu negócio ou comprar para a sua casa na maior tranquilidade. Aproveite e pague as suas compras com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. Fim de mês imbatível Atacadão. É até 30 de setembro. Aproveite! Atacadão, seu parceirão. Consulte condições nas lojas. Precisa de atendimento da Ambiental Crato e não pode passar na nossa loja de atendimento? Fique tranquilo. Estamos aqui para te ajudar pelos nossos canais de atendimento digital. Entre em contato pelo nosso saque e WhatsApp. É só chamar no 0800 195 0300 a qualquer hora do dia ou da noite. Além disso, estamos presentes no site ambientalcrato.com.br, no AguaZep e na ouvidoria. A escolha é sua. O importante é que estamos sempre à disposição para te ajudar. Ambiental Crato. Nossa natureza movimenta a vida. 104,5. Feliz quem escuta a palavra de Deus, o justo entrará no reino dos céus. Feliz quem escuta a palavra de Deus, o justo entrará no reino dos céus. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Programa Dicas de Saúde aos domingos. Próximo domingo não terá o programa Dicas de Saúde, eleição. Eleição, todo mundo vai votar, né? E não vai ter o programa Dicas de Saúde, mas vai ter uns flashes, vai ter algumas gravações, alguma coisa relacionada com política pública, alguma coisa, né? Vamos deixar aqui gravado. Pois é, hoje é dia de Setembro Roxo, câncer de estômago, câncer de pâncreas, cânceres do aparelho digestivo, cânceres ginecológicos também. Nosso convidado, Dr. Luiz Henrique Grangeiro, está aqui falando, está respondendo às perguntas dos ouvintes. Deixa eu ver se tem pergunta nova aqui chegando. Você está nos ouvindo na FM Padre Cícero, nos vendo na live de Facebook e participando. Pode participar sim, pode fazer perguntas sim para o nosso convidado, Dr. Luiz Henrique, ele responde. Todas as pessoas participando, fazendo pergunta. E enquanto não chega nova pergunta, eu faço a pergunta para o Dr. Luiz Henrique. Sobre essa questão ainda do estadiamento que você falou. A gente vê assim nos livros, nos artigos, que nesse estadiamento, além de deveria ter esse fibroscan, né, esse PET scan, é um exame interessante, né, demais, mas que nós não temos aqui. Outro problema é aquela
ecoendoscopia. Endoscopia é com ultrassonografia, né? Isso. Também não tem nos hospitais públicos, né? No regional, no São Vicente. Isso dificulta o estadiamento ou a TC computadorizada, TC contrastada de tórax, de abdômen, faz a substituição da ecoendoscopia bem feita? A ecoendoscopia ela é importante tanto no estadiamento como no diagnóstico, né? O tumor de pâncreas teve uma evolução no seu tratamento, principalmente no tumor de pâncreas um pouco mais avançado, que é o que a gente chama de borderline, que é quando ele tem uma chance, a gente consegue retirar, mas ele tem uma chance de vir com a margem comprometida, que é vem células no local onde a gente retirou. O pâncreas é um órgão difícil de ser operado, então nos tumores já nem tão grandes já tem uma chance maior, dependendo da relação dele com os vasos do abdômen, e da margem ser comprometida, e isso é fator de risco para a piora no resultado oncológico, né? A piora na chance de cura. E a ecoendoscopia ele tanto consegue trazer essa informação para a gente da ressecabilidade, como se a gente tiver uma biópsia antes, algumas vezes a gente precisa operar o tumor de pâncreas sem biópsia, quando a gente não tem ecoendoscopia e quando a gente não tem a possibilidade de um radiologista intervencionista experiente para fazer uma biópsia percutânea, que a gente chama. A gente precisa operar um nódulo sem saber se ele realmente é câncer, mas com a suspeita relativamente alta, né? E nesses tumores que eu falei, nesse tipo de tumor que é borderline de ressecabilidade, uma estratégia que está se tornando o padrão é a quimioterapia neoadjuvante, que a gente faz a quimioterapia antes da cirurgia, para a gente aumentar a chance de ressecar esse tumor, de tirar esse tumor com as margens livres, que é bastante importante na cirurgia do tumor de pâncreas, né? A gente até vinha com essa estratégia até um tempo atrás, estava se tornando uma tendência a gente fazer essa neoadjuvância até nos tumores ressecáveis, né? Nos tumores que a gente olha, a gente já sabe que vai conseguir retirar ele com as margens livres numa maior chance, mas que com a atualização de alguns estudos a gente viu que essa estratégia neoadjuvante não vai bem em todos os tumores, né? Ele ficou mais para os tumores borderline mesmo. Assim, infelizmente, não tendo a ecoendoscopia, a gente não vai deixar de tratar. A gente vai tratar com a tomografia, como a gente já vem tratando há bastante tempo, né? Mas a ecoendoscopia ajuda demais no tratamento dos tumores de pâncreas. Muito bem. Já tem aqui no Cariri, mas ainda não na rede pública. Não na rede pública, né? Exato. E lembrar também que, assim, uma dúvida muito frequente, às vezes assim um tabu muito grande no tratamento, não só do câncer de pâncreas, como de alguns outros tumores, é a via minimamente invasiva, né, no tratamento desses tumores, né, que a gente pode fazer a cirurgia por videolaparoscopia, que era uma cirurgia que foi muito difundida na vesícula, mas que hoje em dia a gente já trata bastante câncer com essa via, né? A cirurgia que o pessoal chama laser, né? Mas na grande maioria das vezes não se usa laser, né? Mas o dano cirúrgico é menor, né? A gente tem incisões pequenas, uma recuperação mais rápida, uma diminuição na perda sanguínea, diminuição na chance de infecção no pós-operatório. Então, desmistificar também isso de que a videolaparoscopia não consegue ver bem. Pelo contrário, a videolaparoscopia dá um aumento de até 20 vezes, né, na imagem. Então a gente consegue ver detalhes que às vezes a olho nu a gente não consegue ver. Muito bom, muito moderno. Hoje as cirurgias caminham todas para essas, né? Minimamente invasivas. A não ser numa emergência que não tenha o equipamento, nem dá para eletivamente marcar. E tem que ser tradicional mesmo, né? Exatamente. Assim, o importante é a gente curar, né? A gente tem que estar sempre em mente isso aí. Em a equipe sendo experiente no tratamento pela via minimamente invasiva e tendo essa possibilidade, aí o melhor é a gente fazer pela via minimamente invasiva sempre que possível. Exato. Um alô para os enfermeiros e enfermeiras do Hospital São Vicente de Paulo, que eu perturbo muito lá dando aula, levando os alunos, enchendo de alunos lá nas enfermarias e pegando os prontuários. A gente encontrou lá uma doença de Wilson, de um jovem de 26 anos, que já tinha perdido um irmão com 14 anos.
e a gente pôde ajudar, encaminhar para transplante de fígado, que já estava com toda a descompensação hepática, e tinha o anel de Kaiser-Fleischer, os alunos verem anel de Kaiser-Fleischer, olha só, você no 5º ano de medicina já vê isso, foi legal demais esse dia. De vez em quando aparecem coisas interessantíssimas, né, nos hospitais, infelizmente, às vezes coisas graves, e é lá que a gente dá nossas aulas no São Vicente de Paulo, às vezes no regional, um alô também para os funcionários da FAMED, da Policlínica Idomé, da Régia aniversariou ontem, parabéns Régia, e também lá na Policlínica Idomé tem uma equipe excelente, tem a Tainá, tem a Régia, e a gente também perturba esse povo direto, né? Dá trabalho a esse povo bom, legal. Pois é, eu tinha uma coisa aqui para perguntar, não sei se dá tempo, a questão da política a gente coloca já, né? Mas é sobre outros tumores. Falar alguma coisa sobre o que não foi falado até agora. Por exemplo, tumor de fígado. A gente sabe que tem um que vem de outro canto, né? E chega no fígado. Ele não começou no fígado. Mas tem um que começa no fígado. Tem um que começa na vesícula e invade o fígado, um tal de um colangiocarcinoma, né? Começa nas vias biliares e vai invade o fígado. Tem também a própria vesícula. Fala um pouquinho sobre esses tumores de vesícula, vias biliares, fígado. Isso os tumores no fígado, né? Existem os tumores do fígado e os tumores no fígado, né? O mais comum que a gente tem são os tumores no fígado, que é um tumor que ele está ali no fígado, mas ele não é de lá. E é o que a gente chama de metástase, né? Principalmente nos tumores coloretais, que tem uma chance maior de ter metástase hepática, metástase para o fígado, né? E é uma das metástases que são também controláveis e curáveis, né? A gente pode lançar mão de cirurgia para tratar essas metástases. E existem os tumores que são do fígado mesmo, o tumor principalmente o hepatocarcinoma, que é principalmente relacionado à cirrose e a paciente que tem hepatite por vírus, né? Vírus C, vírus B principalmente. E esse sim é o tumor primário do fígado, das células do fígado mesmo, em que o tratamento na grande maioria das vezes é com transplante hepático. E existe o colangiocarcinoma, né? O colangiocarcinoma, que é esse tumor da via biliar, é o tumor dos canalículos biliar, que tanto pode ser os tumores do canalículo biliar dentro do fígado, que a gente chama de colangiocarcinoma intrahepático, como pode ser dos tumores da via biliar fora do fígado, que é o colangiocarcinoma extrahepático, que pode invadir diretamente o fígado. E aí seria o câncer da vesícula. O câncer da vesícula, a vesícula é um órgão que ele é juntinho do fígado, né? Eu digo que eu falo para os pacientes que é a caixa d'água do fígado, né? Ele fica ali, não é de água, mas é da bile. Então é um órgão que armazena ali a bile para quando abre o registro ali no esfíncter, no esfíncter de Oddi, que é por onde sai a bile, a caixa d'água manda a bile lá para o intestino para que haja ajuda na digestão da gordura. Então essa caixa d'água ela é juntinha ali da casa, que é o fígado. Então o câncer ali da vesícula ele tem uma propensão muito grande a invadir diretamente o parênquima hepático, né, a estrutura do fígado mesmo. Interessante, esse lugar do lado direito da gente, a gente chama de hipocôndrio direito, um pouco abaixo da costela, região que o povo conhece como a região do fígado, né? Ele pode dar alguns tumores que se manifestam bem parecido, a pessoa fica toda amarelo, né? Aí chamam tumores periampular, né? Que pode ser de pâncreas, pode ser de fígado, pode ser de vesícula, pode ser de colédoco, pode ser de duodeno, né? Isso. Esse nome periampular é porque são os tumores que eles estão junto da ampola de Vater, né, que a gente chama, que é o local onde tem a confluência tanto do ducto hepático, que traz que na verdade já é o ducto colédoco, que traz a bile ali, como o ducto pancreático, é o ducto de Wirsung, que traz as enzimas pancreáticas, e aí eles se juntam ali na região da papila do duodenal, e tem uma confluência só, eles são os dois por ali. Então todo tumor que tem ali ao redor da papila, né, os tumores periampulares,
eles podem se manifestar com o fechamento desse canal que passa a bile, e aí ele dá o que a gente chama de síndrome ictérica, né? Que é o síndrome colestática, que é quando a gente tem a retenção dessa bile e a tentativa da excreção dessa bile pela via renal, e aí a impregnação da bile na pele, nas mucosas. Então, todos esses tumores, que é o tumor do duodeno, o tumor da papila, da própria papila duodenal, o tumor da via biliar, do colédoco distal, e os tumores da cabeça do pâncreas, eles se manifestam mais ou menos dessa forma. Eu fico triste às vezes, os parentes chegam, às vezes até sorrindo, dizendo, meu avô, minha avó, está com essa idade e com hepatite, que eles estão amarelos, né? Aí eu fico assim triste, aí eu digo, olha, vamos fazer uns exames, que não é idade de hepatite. Pode até ter uma hepatite idoso, mas geralmente é coisa assim mais entupindo mesmo, né? Obstruindo, né? Aí fica amarelo, né? Exatamente, né? São as síndromes colestáticas. E aí na semiologia, né? Que, principalmente a semiologia gastrointestinal, que eu aprendi muito com o professor Péricles lá na faculdade, a gente tem algumas características desse amarelidão, dessa icterícia, que a gente suspeita de alguma patologia ou de outra. Realmente, no paciente idoso, né, a gente já vai pensar mais na icterícia de causa obstrutiva e principalmente de tumor, né? Existe uma icterícia que é bem interessante, bem característica do tumor de papila duodenal, que a gente chama que é uma icterícia flutuante. O tumor ele cresce ali na região da papila, e aí a icterícia aumenta, né, o amarelidão aumenta, fica bem amarelo mesmo, mas aí esse tumor cresce tanto que ele para de chegar sangue nele, aí ele necrosa. Quando ele necrosa, sangra ali aquela necrose, aí o paciente tem uma melena, que as fezes ficam escuras, e aí a icterícia melhora. Então o paciente pensa que ficou bom, mas aí depois o tumor volta a crescer, e aí volta a piorar a icterícia, e fica nessa que a gente chama de icterícia flutuante. Pois é, coisas que infelizmente podem acontecer com as pessoas depois de uma certa idade e que precisa do diagnóstico para ver se tem alguma esperança, né, de tratamento cirúrgico, ver se dá certo. Vamos para o horário obrigatório político, não é isso? Carlos Eduardo, vamos lá. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Olá, eu sou o Cabo Vevé, para vereador, vote 44190. Meu nome é Cecília Salles, sou candidata a vereadora com o número 44555. Sou Dolores Coimbra, candidata a vereadora, número 44032. Meu nome é Mariano, sou candidato a vereador com o número 44150. Sou o professor Inês, vote 44444. Sou Karine do Esporte, vote 44155. Sabe em quem Gleidson votou no segundo turno para presidente? E no segundo turno, no presidente Bolsonaro. Gleidson é contra Lula. Gleidson é contra Camilo. Gleidson é Bolsonaro. E é contra o Ceará. Fernando 13 é do lado do bem, com Lula, Camilo e Eumano. E você, de que lado está? Presidente Lula. Em Juazeiro do Norte, vote Fernando Santana. Coligação Fé, União e Trabalho, Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, MDB, PSB, PSB, PRTB, PRD, Avante, MN, Republicano, Solidariedade, Agir e Federação Pessoal, Rede. Camilo Santana. Em Juazeiro do Norte, há 2 projetos apresentados nesta eleição. De um lado, o projeto do Bolsonaro, o projeto do negacionismo, que negou a vacina à população do Ceará e do Brasil. Do outro lado, nós temos o candidato que representa o time do Lula, o time do Eumano, o time do Camilo. Portanto, no dia 6 de outubro, quem vota em Camilo, vota em Fernando, vota 13. É 13! Coligação Fé, União e Trabalho, Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, MDB, PSB, PSB, PRTB, PRD, Avante, MN, Republicano, Solidariedade, Agir e Federação Pessoal, Rede. Camilo Santana. Nós temos o candidato que representa o time do Lula, o time do Eumano, o time do Camilo. Esse é o time da Escola de Tempo Integral, esse é o time que fez a nova Arena Romeirão, esse é o time que fez o teleférico, o anel viário, a Casa da Mulher Cearense. E para representar esse projeto aqui em Juazeiro, um candidato da minha confiança, que é o Fernando. Quem vota em Fernando, vota em Camilo. Quem vota em Camilo, vota em Fernando, vota 13. Coligação Fé, União e Trabalho, Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, MDB, PSB, PSB, PRTB, PRD, Avante, MN, Republicano, Solidariedade, Agir e Federação Pessoal, Rede.
Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de Saúde, voltando com mais participação do nosso convidado, Dr. Luiz Henrique. Infelizmente o horário chegando, daqui a pouco a gente vai ter que entregar a rádio para a transmissão da missa do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Mas vamos lá, vamos falar sobre essa questão assim. Uma pessoa está com câncer de estômago, ou então está com câncer de intestino, ou então está com câncer de pâncreas, enfim, está com câncer no aparelho digestivo. Aí a gente encaminha para o cirurgião oncológico. Aí o cirurgião oncológico às vezes diz, bora para a cirurgia, marca a cirurgia, pede para o cardiologista fazer uma avaliação, pede a tomografia, tudo, marca a cirurgia. E outras vezes ele diz, não, vamos fazer quimioterapia primeiro. Por que existe essa diferença? Às vezes faz quimioterapia antes, às vezes faz quimioterapia depois da cirurgia. Isso, exatamente. E é muito importante o médico principalmente o cirurgião que se propõe a tratar câncer, entender da biologia tumoral, né? De como é que o tumor se comporta. Então, o tratamento de câncer ele é um tratamento multidisciplinar, envolve principalmente três especialidades médicas, né? Embora e além das outras especialidades não médicas, né? Enfermagem, da nutrição, da fisioterapia. A gente, de oncologistas em si, normalmente é o cirurgião oncológico, que é normalmente quem tem o primeiro contato com o paciente, o oncologista clínico, que é quem faz a parte de quimioterapia, e o radioterapeuta, que é quem faz a radioterapia, né? A quimioterapia ela é feita nos tumores sólidos, na maioria das vezes, com a intenção de diminuir a chance de voltar, e isso tratando o que a gente chama de micrometástases, que são células do tumor que eventualmente tenha circulando no paciente, na circulação, e que ainda não formou nenhum tumor que a gente consiga identificar. Então, fazendo a quimioterapia, a gente consegue eliminar essas células e diminuir a chance do tumor voltar. O que a gente sabe é que tem alguns tumores em que eles já nascem sistêmicos, que a gente chama, já nascem com células fora do local de origem. O pâncreas é um deles. É por isso que o racional da quimioterapia neoadjuvante, no que a gente chama que essa quimioterapia antes da cirurgia, para o tumor de pâncreas foi muito interessante. A gente achou que para todos os tumores iria servir. Na verdade, a gente está vendo que serve principalmente para os tumores borderline. No caso do estômago, a gente tem dois racionais de por que a gente faz quimioterapia antes de operar. Um é porque a gente já testa aquela quimioterapia com o tumor ali. Então a gente já sabe se aquela quimioterapia ela vai funcionar ou não. É o que a gente chama de teste in vivo nessa quimioterapia. E a outra é porque como a gente retira 80% do tumor, né, 4/5 do estômago, ou então o estômago inteiro, o paciente às vezes não consegue fazer a quimioterapia depois da cirurgia. Então a gente trazendo parte dessa quimioterapia para antes da cirurgia, a gente já garante que esse paciente vai conseguir pelo menos aí metade do tratamento com quimioterapia. Entendi. O importante é que tem um tratamento, nem sempre esse tratamento é curativo, mas existe essa esperança, dependendo do estágio, né? E a estratégia é como o doutor Luiz Henrique está dizendo, depende do tumor, depende do local, depende de se ter metástase ou não. É tanta coisa que influencia na decisão de o que fazer primeiro e às vezes nem fazer, né, a cirurgia quando não há uma indicação precisa. Mas o importante é estar com um especialista. E às vezes essa neoadjuvância, que a gente chama assim de tratamento antes, é para a gente diminuir a radicalidade da cirurgia. Por exemplo, nos tumores de reto, principalmente os tumores... O tamanho do tumor, né? Isso. Às vezes os tumores de reto, quando eles são muito baixos, muito perto da área do esfíncter do reto, a gente precisaria tirar o ânus e o paciente ficar com a colostomia definitiva. E aí existe um tratamento que foi idealizado por uma cirurgiã brasileira, inclusive, né?
e que a radioterapia, ela fazia um tratamento com radioterapia e quimioterapia antes de operar, e aí a maioria dos pacientes que tinham resposta completa, ela viu que esses pacientes não voltavam a doença mesmo se não fizesse a cirurgia. Então ela tinha a proposta de fazer a radioterapia e a quimioterapia antes, se o tumor desaparecer, ela ficar fazendo apenas o segmento, né? E caso esse tumor volte, aí sim que operaria. Então a gente tem a estratégia de fazer neoadjuvância também nesses casos em que a gente quer diminuir a radicalidade da cirurgia. Muito bem, pois resta agradecer ao Dr. Luiz Henrique por tantas informações importantes. Conto com você, viu? Você e o Hélio vai vir novamente aqui, vão falar sobre esses tumores, vão falar sobre suas especialidades, você mais um pouco aparelho digestivo, cirurgias, e ela cirurgias, né, de diagnóstico, né, de tumores ginecológicos. Mas por hoje quero agradecer sua disponibilidade, muito obrigado, viu, Luiz? Eu que agradeço, é sempre muito importante esse trabalho de conscientização, né? Agradecer também ao pessoal do meu time, né, que atua no tratamento do câncer. Como eu disse, o câncer é um tratamento multidisciplinar. Então, locais que você opera e clínica que você atende? A gente atende em 2 locais. A parte que é mais voltada para o câncer é lá na Infusion Cariri, lá no Office Cariri, no 9º andar. Onde lá a gente conta com um time de especialistas em câncer. Eu que sou cirurgião oncológico, temos o Dr. Yuri, que é oncologista clínico, o Dr. Wesley, oncologista clínico, o Dr. Fernando, oncologista clínico, tem a doutora Sandra, importantíssima também, médica da dor e paliativista. Lembrar que paliação não é só para paciente que não tem mais o que fazer, a paliação deve ser estimulada precocemente nos pacientes que têm diagnóstico de câncer. Tem todo um time de enfermagem fantástico lá, farmacêuticos, então é uma clínica que me orgulho muito de fazer parte aqui no Cariri. E temos o time lá da Envídio Cariri também, que é a parte mais cirúrgica que a gente atua, né, com a doutora Wélida, que é ginecologista, que ajuda a gente nos tratamentos dos tumores ginecológicos, o doutor Micael, que é urologista, que faz a parte de uro-oncologia, especialista em uro-oncologia, por sinal. A doutora Marília também, cirurgia ginecológica, e que faz parte, todos eles fazem parte lá do nosso time e que estão juntos da gente aí nessa caminhada na cirurgia oncológica. E hospitais que você opera? A gente opera principalmente lá no hospital da Unimed e no hospital, eventualmente, a gente opera em outros hospitais que o paciente deseja operar também. Mas principalmente a nossa rotina é operar mais lá no hospital da Unimed. Muito bem, obrigado, Dr. Luiz Henrique, obrigado, Paulo Eduardo, Carlos Eduardo, Paulo é o outro, é o Paulo Nascimento, é o diretor de programação. E você ouvinte, viu? Razão de ser do nosso programa. Repetindo, no próximo domingo não haverá o programa Dicas de Saúde devido à eleição, mas no outro domingo estarei aqui com o Dr. Ricardo Kiduti e a doutora Patrícia Kiduti. Aí já vai ser o Outubro Rosa, sobre prevenção, né, de câncer de mama. Então é isso. Fiquem com a missa agora, transmitida, e uma semana cheia de paz, cheia de bênçãos, né? Um abraço para todos.